Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou explicar a terceira função inorgânica, sais. Lembrando que ácidos são substâncias que, quando em solução aquosa, sofrem ionização, liberando como íon positivo exclusivamente o cátion H+. Então, vai liberar um ânion qualquer. Carga do ânion vem como índice no hidrogênio, na formulação. Então, na verdade, nos ácidos não tem íons. Quando você coloca na água, ocorre a quebra de ligação e aí ocorre a formação, a produção de íons. Consequentemente, conduzem a corrente elétrica quando em solução aquosa. Bases ou hidróxidos, segundo Arrhenius também, são substâncias que, quando em solução aquosa, sofrem dissociação, liberando como íon negativo exclusivamente o ânion OH-. Então, vai liberar um cátion qualquer. Tabela de cátions. Valor numérico da carga do cátion vem como índice no ânion. Agora, sais são compostos produzidos, obtidos juntamente com a água, a partir da reação entre um ácido e uma base. Ácido com base origina sal mais água. Vamos formular daqui a pouco, os sais, vamos montar várias equações de neutralização, tá bom? E na nomenclatura dos sais, então, para os sais você tem isso aqui, Você tem pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. E aí, valor numérico da carga do ânion vem como índice no cátion. Valor numérico da carga do cátion vem como índice no ânion, Sempre fazendo essa inversão em compostos iônicos. Isso aqui é iônico, tem íons. Quando você coloca na água, a água promove a dissociação iônica, separação de íons que já existem. E aí, para a nomenclatura dos sais, você vai dar o nome do ânion, a preposição de e seguido aí do nome do cátion. Nome do ânion, de e o nome do cátion. Por exemplo, então você está vendo, aqui você vai trabalhar com a tabela de cátions e ânions simultaneamente. Por exemplo, cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Sal usado, na alimentação. Cloreto de sódio. Sal de cozinha, Esse aqui, nitrato, NO3 com carga -1, tabela de ânions. Você vai achar nitrato de, e o nome do cátion, Na+, sódio. Esse sal é chamado de salitre do Chile, usado como fertilizante. Esse aqui, K+, MnO4-. MnO4 com carga -1 é o permanganato. Permanganato de, o K+, que é potássio. Potássio. Muitos de vocês já usaram esse sal. Quem teve catapora, principalmente. Você encontra nas farmácias na forma de comprimidinhos de 0,1, 0,2 gramas. Aí você dissolve na água, em vários litros de água, e banha o corpo. Ele é bactericida. Então, ajuda aí na cicatrização das feridas. E esse aqui, CO3 com carga -2, é o carbonato. Carbonato. Carbonato de Na com carga +1, sódio. Nome do ânion, de, e o nome do cátion. Carbonato de sódio. Isso aqui é chamado de barrilha ou soda. Existe a soda cáustica, que é o NaOH, hidróxido de sódio. E simplesmente soda ou barrilha, o carbonato de sódio.
usado na fabricação do vidro, né? Usado também para elevar o pH de água de piscina. Esse outro, agora eu estou fazendo o inverso, ó. Vou dar o nome e dar a fórmula agora, a partir do nome. Carbonato de cálcio, cálcio, Ca+2. Carbonato, tabela de ânion, CO3 com carga -2. Tá vendo que as cargas são iguais? Bom, então, você não vai colocar o 2 aqui e 2 aqui. Se colocar, você tem que cancelar, né? Então, cancela valências ou iguais ou valores múltiplos, você já faz a simplificação. Carbonato de cálcio. Isso aqui você encontra na natureza de várias maneiras, de várias formas, né? É o calcário, usado aí na correção do solo, né? Para aumentar o pH do solo, para diminuir a acidez, calcário. Mármore, calcário, conchas, recifes de corais, cascas de ovos, são constituídos basicamente de carbonato de cálcio. Agora esse aqui, sulfato de alumínio, alumínio, Al+3, sulfato, SO4 com carga -2. Então, na hora de formular, Al2. E o SO4, tá vendo que é um agrupamento atômico? Ó? É um íon poliatômico. Então, entre parênteses, 3 vezes. Bom, e as cargas em cima? Pode tirar ou deixar, tanto faz. Quando você encontrar a fórmula de um composto desse, num livro, né, numa apostila, numa prova, num vestibular, geralmente vai aparecer sem as cargas, né? Mas nada impede de você deixá-las. Existem essas cargas, são cargas reais. Fosfato de cálcio. Pessoal, sulfato de alumínio usado aí em tratamento de água, né? Floculação. Porque isso aqui sofre hidrólise, reage com a água, dando hidróxido de alumínio e ácido sulfúrico. E aí o hidróxido de alumínio forma um material que é gelatinoso. E aí retém as partículas de sujeira, né, que ficaram em suspensão, que não precipitaram. E aí depois formam aqueles flocos de sujeira. Fosfato de cálcio, cálcio, Ca+2. Fosfato, PO4 -3. Então vai ficar Ca3, PO4, ó, esse 2 tem que levar para lá como índice. Então, entre parênteses, 2 vezes. Fosfato de cálcio faz parte aí da constituição de ossos e dentes, né? O fosfato de cálcio. Bom, agora nós vamos trabalhar aí com reação de neutralização. Vamos montar aí várias reações de neutralização, tá bom? Então, a princípio, vamos, na verdade, montar a equação de neutralização total, originando um sal neutro, o sal normal, hidróxido de sódio com ácido clorídrico. Então, sódio, Na+, hidróxido, OH-, mais ácido clorídrico, troca hídrico por eto, cloreto, Cl-. Ácido, todo ácido tem hidrogênio. Então, olha, já prevendo a ionização, porque isso aqui é feito em solução aquosa, né? Então, embora não haja íons no HCl, porque é uma compartilha, né? O H tem 1, o cloro tem 7, então ninguém doa para ninguém, ligação covalente, é uma substância molecular, não tem íons. Mas como é em solução aquosa, a água promove a quebra, a ionização, liberando H+, e Cl-. Então, já prevendo essa ionização, eu vou deixar essas cargas aqui, tá bom? E aí? H do ácido, todo ácido tem H, toda base tem OH. H do ácido reage com OH da base, dando água. E sobrou o quê? Sobrou Na+ da base e Cl- do ácido. Então, vai dar Na+ com Cl-, NaCl mais água. Sal mais água.
Nome do sal, cloreto de sódio. Troca terminação no ácido, hídrico por eto, cloreto de, e o nome do cátion proveniente da base. E aí você vai verificar o balanceamento, né? Uma das maneiras é por tentativas. Tem um Na, um Cl, um Cl, H tem 2, aqui também 2, o O tem 1 e 1, né? Então tá balanceada, a proporção é de 1 para 1. Mas uma maneira prática de balancear a reação de neutralização total é essa aqui, ó. Cada H do ácido reage com uma hidroxila e dá uma água. Então, quando você faz balanceamento de H com OH e água, os demais automaticamente já ficam balanceados. Esse outro, ácido clorídrico, com hidróxido de magnésio, leite de magnésia, que é antiácido estomacal, e lá no estômago você tem o ácido clorídrico, né, no suco gástrico. Então, ácido clorídrico, hídrico por eto, cloreto, Cl-. Como é ácido, tem H. Vai ionizar, dando H+, Cl-. Mais hidróxido de magnésio, magnésio, Mg+2, grupo 2A, né? Tem 2 elétrons na maior camada, vai perder 2, carga mais 2. Você já encontra lá na tabela de cátions, Mg+2. E OH é -1, hidróxido. Então, carga do cátion vem como índice no ânion. Se você colocar desse jeito, vai ficar errado. Por quê? O ânion é um agrupamento atômico, tem O e o H. Então, entre parênteses, 2 vezes. E aí? Vai dar H do ácido com OH da base da água. Sobrou, né? Então, H com OH sempre vai dar água. Sobrou Mg+2 e Cl-. Então, na formulação do sal, sempre o íon positivo à esquerda. Então, Mg+2 e Cl-1. Mg carga mais 2, Cl-1. Então, na hora de formular o sal, a carga do cátion vem como índice no ânion. Então, MgCl2 mais água. E agora? Balanceando a reação. Então, olha, por tentativas, 1 magnésio, 2 cloro. Então, tem que ter 2 cloro aqui. 2. H2 mais 2, 4. Então, tem que ter 4 aqui. Então, 2 vezes 2, 4. O O, 2. E aqui, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Balanceado. Agora, de outra maneira. Balanceando H e OH. Tá vendo? Cada hidrogênio ionizável reage com uma hidroxila na neutralização total. Tá vendo que tem 2 hidroxilas? Então, são necessários 2 H. Uma hidroxila reage com um H e dá uma água. Outra hidroxila reage com outro H, dando outra água. Então, ó, tem 2 hidroxilas? Precisa de 2 H. 2H com 2OH dá 2 águas. Tá vendo? Quando você faz isso, os demais elementos automaticamente já ficam balanceados. É uma maneira mais rápida de você efetuar balanceamento de reação de neutralização. Então, aqui é 1 e aqui é 1. Tá? Número de hidroxilas da base vai na frente do ácido. Número de hidrogênios ionizáveis do ácido vai na frente da base. No sal sempre é 1. E na água é o produto desses dois. Mas é mais prático assim, ó. Tem 2 hidroxilas? São necessários 2 H, já que cada H reage com uma hidroxila dando uma água. 2 hidroxilas? Então 2 H. 2 H com 2 OH, 2 H2O. Balanceado. E o nome do sal? Cloreto de magnésio. Então, quando a pessoa ingere essa base, né, leite de magnésio, vai formar no estômago cloreto de magnésio. Agora aqui,
Ácido sulfúrico, troca ico por ato, ficaria sulfurato, mas lembra, né, quando tem enxofre, ou ácidos com enxofre, com fósforo, né, se acrescenta o ur, quando é enxofre, de sulfur, e quando é fósforo, acrescenta o or, né, então não vai ficar sulfurato. Na hora de dar o nome para o ânion, foi retirado o ur, de sulfur, do latim, que é enxofre. Então não vai ficar sulfurato, e sim sulfato. Sulfato. Sulfato, você vai na tabela, vai achar SO4 com carga -2. Mas você não quer o sulfato, você quer o ácido sulfúrico. O que todo ácido tem? H, que vai sair na forma de um H+. Carga do ânion vem como índice no hidrogênio. Então H2SO4 mais hidróxido de alumínio, alumínio Al+3, hidróxido OH-1. Então vai ficar LOH 3 vezes carga do cátion, vem como índice no ânion. E aí vai dar H do ácido com OH da base dá água, sempre. Agora vê o que sobrou. Sobrou do ácido, sobrou o ânion. E da base, sobrou esse cátion. Que vai dar o sal. Quem que eu vou escrever primeiro na fórmula do sal? Sempre é o íon positivo, então Al+3. Al+3. E depois, SO4 -2. E aí? Carga do ânion vem como índice no cátion. Carga do cátion vem como índice no ânion. Como é um agrupamento atômico, entre parênteses, 3 vezes. E aí? Por tentativas, o balanceamento. 1 Al, aqui tem 2. Então tem que pôr 2 aqui. Enxofre, aqui tem 3 vezes 1, 3. Tem que ter 3 aqui. Então, 3. Com isso, H ficou 3 vezes 2, 6. Mais, olha só aqui, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Então, 6 mais 6, 12H. Então, aqui, 6 vezes 2, 12. O O, 3 vezes 4, 12. Mais 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Então, ó, 12 mais 6, 18. Tem que ter 18 desse lado. 3 vezes 4, 12, vezes 1, 12. Mais 6 vezes 1, 6. 12 mais 6, 18. Balanceado. Agora aquela outra maneira. Olha só como é mais rápido. Tá vendo que tem 2H e 3OH? E eu tenho que igualar, porque cada H reage com uma hidroxila. Como que eu vou igualar? Só multiplicar pelo inverso, ó. Tem 3OH e 2H, então eu vou multiplicar por 3 aqui. Vai ficar com 6H. E aqui por 2. Ficou com 6OH. 6H com 6OH vai dar 6H2O. Balanceado. Número de hidroxilas da base vai na frente do ácido. Número de hidrogênios do ácido vai na frente da base. No sal sempre é 1 e na água é o produto desses dois, né? Então, e o nome do sal? Sulfato. Ó, é o ácido sulfúrico, trocou ico por ato, daria sulfurato, mas não é sulfurato, e sim sulfato. Sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio. Mais um exemplo de neutralização total. Mais um exemplo. Vamos formular um sal que eu coloquei agora há pouco aí. Então, ácido fosfórico mais
hidróxido de cálcio. Ácido fosfórico. Fosfórico, troca ico por ato, bico do pato, ico por ato, daria fosforato, mas não é fosforato, e sim fosfato. Então, fosfato. Tabela de ânions, PO4 com carga menos 3. Mas não é o fosfato que eu quero o ácido fosfórico. Então, o que todo ácido tem? H, que vai sair na forma de um H+. Então, H3, PO4, mais hidróxido de cálcio. Cálcio, Ca+2, hidróxido, OH-1. Então, vai ficar Ca, OH, entre parênteses, ó, escorrego 2 aqui, OH 2 vezes. E aí vai dar H reage com OH, vai dar água. Então sobrou Ca+2 e PO4 menos 3. Quem que eu vou escrever primeiro na fórmula do sal? Sempre é o íon positivo, então Ca+2. E PO4 menos 3. Então faz a inversão, ó, Ca3, PO4 entre parênteses, 2 vezes, mais água. E aí para balancear? Tá vendo que tem 3H e 2OH? Como que você vai igualar? Porque cada H reage com uma hidroxila dando uma água. Como que você iguala? Tem 2OH e 3H. Multiplica pelo inverso. Você tem que multiplicar esse por 2 e esse por 3. Tá vendo? Ficou com 6H e 6OH, dando 6H2O. Balanceado. Já ganha alguns segundos aí. E o nome do sal? Fosfórico, trocou ico por ato, não é fosforato, e sim fosfato. Então, fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio. Pessoal, fazendo mais um de neutralização total. Ácido carbônico com hidróxido de sódio. Então, agora eu vou mostrar fórmulas estruturais. Ó, ácido carbônico. Lembrando que quando você vai formular um ácido direto, a fórmula estrutural, então você tem lá o ácido carbônico, H2CO3. Então coloca o átomo central. Depois você vai ligar o átomo central, tanto os OH quantos forem os hidrogênios ionizáveis. Tem 2. Então liga 2OH ao átomo central. E o outro O, tá vendo? Que são 3, ó. Já coloquei 2. E o outro O, dupla ou dativa, depende do átomo central. Vê se ele já está estabilizado ou não. Carbono tem 4, grupo 4A. Fez 2, 6. Não estabilizou, então dupla. E aí você vai reagir com hidróxido de sódio. Observe que tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então você vai precisar de 2 NaOH para ocorrer a neutralização total, né? Uma hidroxila reage com hidrogênio, dá uma água. Outra hidroxila reage com outro hidrogênio, dá outra água. Então, você vai ter o sal Na2CO3, que aqui fica com carga, ó, menos 1, carga menos 2. Na mais 1, ó. Então, neutralização total, dando um sal neutro, sal normal, né? Então, montando já direto a equação, ó, ácido carbônico, icopurato, carbonato. Aí você vai na tabela, vai achar carbonato, CO3 com carga menos 2. Mas é o ácido, então tem H. Então vai ficar H2CO3 mais hidróxido de sódio, NaOH. Então, eu estou fazendo neutralização total, então vai dar sal neutro, sal normal. Então, Na da base com CO3 menos 2. Do ácido, CO3 menos 2. Então, vai dar Na2CO3 mais água. Aí você faz o balanceamento para essa neutralização total, né? Então,
Cada H reage com uma hidroxila e dá uma água. Tem 2H, então precisa de 2OH. 2H com 2OH dá 2 águas. Pronto, balanceado. O resto é 1. Com isso, todos os elementos ficam balanceados. E o nome do sal? Carbonato de sódio. Carbonato de sódio. Tudo bem? Agora, eu vou montar uma neutralização parcial, originando sal ácido. Então, quando a questão fornece lá, ó, reagindo 1 mol, ele já vai especificar 1 mol de ácido carbônico com 1 mol de hidróxido de sódio. Então, ó, ácido carbônico, H2CO3, com hidróxido de sódio. Mas já está especificado agora, ó. Vai reagir 1 mol de ácido carbônico com 1 mol de hidróxido de sódio. Então, nesse caso, ó, tem 1 Na e tem vai reagir, ó, cada hidroxila, ó, só tem uma hidroxila. Uma hidroxila reage com 1H. Tem 2, ó, mas só tem uma hidroxila. Então, uma hidroxila só é capaz de reagir com 1H e vai dar uma água. Então, aqui vai sobrar do ácido, tinha 2H. 1 reage com a hidroxila, sobra 1. Então, vai sobrar o HCO3 com carga menos 1. Cada H que você retira, deixa o elétron com a estrutura remanescente. Então, sobra HCO3 com carga menos 1. E aqui, Na mais 1. Então, vai dar um sal que é classificado como sal ácido, chamado de carbonato ácido de sódio. Ou, outra nomenclatura, hidrogeno carbonato de sódio. Quando o ânion é monovalente e tem um hidrogênio ácido ainda, um hidrogênio ionizável, pode receber uma denominação especial, aquela nomenclatura especial, bicarbonato de sódio. Então, um dos nomes, carbonato ácido de sódio. Então, outra nomenclatura, hidrogeno carbonato de sódio. Hidrogeno carbonato de sódio. Ou então, bicarbonato. Bicarbonato de sódio. É presente aí nos antiácidos estomacais, sal de fruta, sonrisal, alka-seltzer e assim por diante. Sal de Andrews, tem bicarbonato de sódio. Mostrando isso aqui, ó, o ácido carbônico, quer ver? Então, o ácido carbônico tinha lá os 2 hidrogênios ionizáveis, reagindo com um NaOH, só um NaOH, viu? Aí, então, uma hidroxila reage com H, deu uma água. Sobrou, ó, quando quebrou essa ligação, o O roubou o elétron do H. Então, sobrou HCO3 com carga menos 1 e o Na mais 1. HCO3 com carga menos 1, Na mais 1. Né? Então, um outro exemplo. 1 mol de ácido fosfórico com 1 mol de hidróxido de potássio. Então, mostrando as fórmulas estruturais, ó, ácido fosfórico e cupurato ficaria fosforato, mas não é fosforato, e sim fosfato, né, que é o PO4 com carga menos 3. Então, ácido tem H, H+, então vai ficar H3PO4, mais hidróxido de potássio, potássio é K mais 1. Hidróxido
OH menos 1. Então, KOH. E aqui já está sendo especificado. Ó. 1 mol de ácido fosfórico com 1 mol de hidróxido de potássio. Está vendo que só tem uma hidroxila? Reage com um H e vai dar uma água. Sobrou. Ó, não tinha 3 hidrogênios? Um reagiu com uma hidroxila. Sobram 2. Então aqui vai sobrar H2PO4 com carga menos 1. Você só retirou um H para reagir com a hidroxila. Carga menos 1. O H que saiu deixou o elétron com a estrutura remanescente. E K+. Então vai ficar fosfato, olha só, fosfato diácido de potássio ou dihidrogeno fosfato de potássio. Então, mostrando as estruturas, ó. H3PO4, átomo central, depois liga o átomo central, tanto os OH quantos forem os hidrogênios ionizáveis. Então, ó, você colocou o átomo central, P. Tem 3 hidrogênios ionizáveis, então liga 3OH ao átomo central. E o outro O? Dupla ou dativa, depende do átomo central. Vê se ele já está estabilizado ou não. P tem 5, grupo 5A. Fez 3, estabilizou com 8. Então, está estável. Esse precisa de 2, então, dativa. E aí você vai reagir, ó, numa neutralização total, observe que tem 3H, precisaria de 3OH. Mas aqui ele já especificou, 1 mol com 1 mol. Por isso que está ocorrendo uma neutralização parcial, originando um sal ácido. Sobrou hidrogênio ácido, ó. Hidrogênio ionizável, é um sal classificado como sal ácido. Então, aqui vai reagir com 1KOH. 1KOH. Então, OH da base reage com H do ácido. Dá uma água. Olha o que sobrou. Quando ele saiu, deixou o elétron com O. Então, sobrou H2PO4 com carga menos 1. H2PO4 com carga menos 1. E K com carga mais 1. Somatório das cargas, 0. Carga nula. Tudo bem? Então, nomenclatura. Fosfato diácido de potássio. Diácido de potássio. Ou então, outra maneira, dihidrogeno. Dihidrogeno fosfato. Dihidrogeno fosfato de potássio. Tudo bem? Agora, e se sobrar hidroxila da base? Uma neutralização parcial. Aí vai originar um sal classificado como sal básico. Então, neutralização parcial. Originando sal básico. Sal básico ou hidroxissal, por exemplo. 1 mol de
hidróxido de potássio. Não, hidróxido de cálcio. Mais 1 mol de ácido clorídrico. Então, ó, hidróxido de cálcio. Cálcio, Ca mais 2. Hidróxido, OH menos 1. Então vai ficar CaOH duas vezes. Aí eu vou reagir com ácido clorídrico, hídrico pureto, cloreto, Cl-. Como é o ácido, H+. Então HCl. E aí, quando você reage isso aqui numa neutralização total, tá vendo? Que tem duas hidroxilas. Tem duas hidroxilas, ó. Então precisaria de 2 HCl, né? Ó. Numa neutralização total. Uma hidroxila reage com H, dá uma água. Outra hidroxila reage com outro H, do outra fórmula, outra molécula, né, de ácido. Então vai dar Ca mais 2 com Cl menos 1, ó, duas vezes. CaCl2, cloreto de cálcio. Mas isso numa neutralização total, né? Precisaria de 2 HCl. Né? Que nós vimos agora há pouco na neutralização total. Então, né? 2OH precisaria de 2H e daria 2 águas. Só que aqui ele está especificando, ó, 1 mol de hidróxido de cálcio com 1 mol de ácido clorídrico. Então, só tem um H, reage com uma hidroxila e dá uma água. Então vai dar 1H2O. E sobrou o quê? Sobrou, ó, tudo bem, pessoal? Ó, você tem o cálcio com 2 hidroxilas. Só está reagindo com 1 HCl, ó. Então sobra uma hidroxila. Então vai dar Ca, o OH que sobrou sem reagir e do ácido. O H reagiu com uma hidroxila, deu uma água. Sobrou Cl-. O Ca é mais 2. OH menos 1. Cl menos 1, mais 2 com menos 2, ó. Somatório dos NOx, das cargas, né, dá 0. E o nome? Cloreto básico de cálcio. Cloreto básico. É um sal classificado como sal básico ou hidroxissal. Sal básico. O hidroxissal. Então, hidróxido de cálcio com HCl. Então, 1H reage com 1OH, dá uma água. Então, sobrou uma hidroxila. Então, cloreto básico de cálcio. Ou hidroxicloreto de cálcio. Hidroxicloreto de cálcio. Tudo bem? E se você reagisse, por exemplo, hidróxido de alumínio, ó, AlOH 3 vezes com NaOH, com HCl. Com HCl, na proporção de 1 para 1. Tá vendo? Ó? 1H reage com 1OH, dá uma água. Aí sobraria Al, OH duas vezes, né? Uma hidroxila reage com H. Deu uma água. Então sobram 2 hidroxilas. E cloreto. Nome dele: cloreto dibásico de alumínio. Ou dihidroxicloreto de alumínio. Tá bom? Agora, finalizando,
Vou colocar aqui, é uma situação de sal ácido que gera confusão. Então, eu formulei agora há pouco, ácido fosfórico. Então, ó, ácido fosfórico o ácido fosfórico com KOH. Se eu reagir uma hidroxila, né? Se eu colocar só um com um, então vai dar, ó, um sal ácido da K+, e H2PO4, com carga -1, ó, só arrancou um H. Dihidrogênio ou fosfato de potássio, ou fosfato de ácido de potássio, mais água. Agora, se eu reagir com 2 KOH, então reagindo com 2 KOH, reagindo com 2, ó, dá, ó, K2HPO4, com carga -2. Você não arrancou 2H? Com carga -2. E aqui o K é mais 1, vezes 2, mais 2. E aí daria 2 água. É o monohidrogênio fosfato de potássio, ou fosfato monoácido de potássio. Agora, para neutralização total, eu precisaria de 3 KOH, já que tem 3 hidrogênios ionizáveis, né? Agora, e se for o ácido fosforoso? Então, lembrando, o ácido fosforoso, H3PO3. Dos 3 hidrogênios, só 2 são ionizáveis. Então, quando você formula isso aqui, ó, P... tem 2 hidrogênios ionizáveis, então liga 2OH ao átomo central. 2OH. E o outro H? Está ligado diretamente ao P. E a água não consegue quebrar, né? E o outro O? Dupla ou dativa, depende do átomo central, ver se ele já está estável ou não. Bom, P tem 5, fez 3, 8. Então, dativa. Então, quando você reage com NaOH, por exemplo, você vai reagir com 2 NaOH, ó, vai dar Na2 e PO3, HPO3 com carga -2. Você arrancou 2 hidrogênios, ó, ionizáveis. Então, sobrou um que não é ionizável. Então, HPO3. HPO3 com carga -2. Então, Na mais 1 aqui, -2. Então, ficou Na2HPO3 mais 2H2O. Observe que isso aqui não é um sal ácido. Esse é o fosfito de sódio, tá? Cuidado, faz parte do próprio ânion esse hidrogênio. E da mesma maneira, quando é o ácido hipofosforoso, ó, H3PO2. Né? Esse aqui é o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso. É esse aqui. Só tem um hidrogênio ionizável. Só um ionizável. E os outros 2 estão ligados ao P. E a água não consegue quebrar. Dativa O. Então, nesse caso, reage com um NaOH. Né? Só tem um hidrogênio ionizável. Ó. Então, vai dar NaH2PO2. H2PO2. O Na é mais 1. E H2PO2 com carga -1. Só tirou um H. Mais água. Tá vendo? Então, não é um sal ácido. Esses hidrogênios já fazem parte do próprio ânion, que é o hipofosfito. H2PO2 com carga -1. Você já vai encontrar direto na tabela de ânions desse jeito, hipofosfito. Esse é o hipofosfito de sódio. Hipofosfito
sulfito de sódio. Não é um sal ácido, é um sal neutro. Da mesma maneira, esse aqui é o ácido fosforoso, então esse aqui é o fosfito de sódio. Então cuidado quando você se depara com a fórmula que tem o H, né? Vê se já não faz parte do próprio ânion. São aquelas duas exceções, ácido fosforoso e hipofosforoso, em que nem todos os hidrogênios que aparecem são ionizáveis. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês.